Então, gente, eu vou falar sobre Arduino, e para a gente entender a importância do Arduino, a gente tem que voltar um pouco sobre como era a eletrônica há poucos anos atrás. Para a gente fazer um projeto simples, por exemplo, ligar o ventilador dessa sala se a temperatura tivesse mais do que 27 graus, a gente precisaria de construir uma placa, um circuito impresso com resistores, capacitores, um tanto de componentes de eletrônica, que ia ser específico para essa aplicação e que demandaria, tipo assim, muito estudo de eletrônica. E além disso, se você quisesse mudar algum parâmetro do seu projeto, tipo, eu não quero que ligue o 27, eu quero que ligue o 28, você teve que mudar fisicamente no circuito, alterando algum capacitor, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso demanda muito conhecimento de eletrônica. Depois de um tempo surgiu os microcontroladores, que são essa pecinha aqui, que ele tem uma interface com o computador, então você consegue integrar a placa com uma interface computacional e consegue programar. E com isso, com uma mesma placa, você consegue adaptar projetos e fazer projetos diferentes. Independente disso, é muito difícil para qualquer pessoa fazer qualquer projeto de eletrônica nessas condições, porque demanda muito conhecimento. Então, esses 5 caras, em 2005, começaram um projeto Arduino, que tinha a ideia de realmente tornar fácil, tornar simples eletrônica. Então, eles construíram uma plataforma open source que consiste num hardware e num software. O hardware são as plaquinhas do Arduino, que são esses chipzinhos assim, tem vários modelos. E o software é aquela tela ali onde você faz a programação. Bom, com o Arduino, a execução desses projetinhos de eletrônica se tornou muito simples mesmo. Ele foi desenvolvido para estudantes desenvolverem aplicações sem necessidade de conhecimento profundo em eletrônica. Essa plaquinha aqui é a plaquinha do Arduino Uno, a plaquinha mais famosa que tem, assim, a mais comum, e ela tem uma interface USB para comunicar com o computador e as portas que você conecta os periféricos do Arduino. Porque o Arduino ele precisa de periféricos para comunicar com o mundo, que seriam tipo sensores e atuadores. Então, existem diversos sensores para Arduino. Ele é todo open source, o projeto é todo open source. Isso fez com que diversas empresas no mundo inteiro, na China, começassem a desenvolver periféricos para o Arduino, que são sensores, por exemplo, de temperatura, de pressão, de movimento, de distância, e com simples conexão com o Arduino e uma programação em C que é tranquila, você consegue criar dispositivos muito rápido, muito fácil. Então, assim, com isso, teve um boom de projetos de Arduino, projetos de todo tipo. Esse cara aqui, por exemplo, ele conseguiu, eu acho, né, desenvolver um carro autônomo baseado em Arduino, que, tipo, diz ele que com $1000 ele adaptou o carro dele para ser um carro autônomo. Eu não sei qual que é o nível de confiança disso. Então, a questão dos LED Stranger Things, tem muita coisa inútil assim na internet que você consegue ver, de projeto criado por pessoas comuns. Mas também é usado em coisa séria. Esse aqui é o colisor de partículas lá do CERN, e na planta lá deles, em diversos pontos, tem essas caixas, que lá dentro tem Arduinos e coletando dados de sensores na planta inteira. Então, eu penso assim, algumas aplicações para engenharia química, assim, que talvez pudesse ser, por exemplo, um sensor de pH para Arduino custa R$219. Ele tem uma conexão super simples com o Arduino, você liga 3 fios, enquanto um pHmetro digital custa R$1.900. Assim, tem que tomar um pouco de cuidado com... Se for fazer um doutorado, eu acho que para os seus experimentos, eu acho que vale a pena comprar um pHmetro digital, porque é mais confiável, mais robusto. Mas, para você fazer um protótipo de alguma coisa, de um reator, aquilo atende. E uma coisa importante que eu acho legal é, por exemplo, o controle de temperatura. O café, ele não pode deixar a água ferver, né? Então, por exemplo, com um simples sensor de temperatura que custa R$18, você consegue fazer um sistema de controle de temperatura para os seus processos. Eu lembro de, tipo, em química de processos, a gente teve um problema no nosso trabalho, que a gente ia fazer cachaça. E aí a gente precisava de controlar a temperatura da cachaça e da destilação. E a gente só tinha essa cubinha aqui, que tipo, era uma bosta, que tinha que ficar na mão ali, medindo e tal. E a gente podia usar essa mesma cubinha e adicionando um Arduino, um sensor de R$18, a gente tornava ele digital e com controle muito mais fácil. O Arduino em si estão desenvolvendo novos produtos que o objetivo deles é minimizar ao máximo a parte de programação da placa. Então, eles estão desenvolvendo esse projeto que chama Slove, porque ainda se precisa de uma programação básica, tipo em C, que isso assusta um pouco as pessoas, né? Não é tão trivial assim, apesar de ter milhares de códigos na internet e tal. Mas então eles ainda querem tornar isso mais fácil, ainda fazer uma programação mais lógica, mais intuitiva, para tornar cada vez mais popular. É isso.